Olá, sejam bem-vindos. Você está no canal de Matemática, Raciocínio Lógico do professor Sérgio Sarquis. Nós estamos resolvendo problemas geométricos. Na aula de número 15, nós vamos dar continuidade à resolução de mais alguns exercícios. No final dessa aula, caso você tenha gostado, não se esqueça, deixe seu like, faça algum comentário, compartilhe o nosso canal e se inscreva no nosso canal. É através da sua inscrição que o nosso canal conseguirá crescer cada vez mais. Aproveite também e vá até o nosso site www.matematicalogica.com.br. Lá você vai encontrar cursos muito bem organizados de raciocínio matemático e de raciocínio lógico proposicional. Tudo o que você precisa para se preparar muito bem na disciplina de raciocínio lógico matemático para qualquer prova de qualquer banca examinadora. Não deixe de acessar. Vamos à nossa aula de hoje, então. Nossa primeira questão diz assim: o total de 48 metros de arame foi o suficiente para cercar o perímetro de um terreno retangular com área de 143 metros quadrados. A diferença entre as medidas da maior e da menor lado desse terreno é igual a... Então, vamos fazer o seguinte. O problema fala que nós temos um terreno no formato retangular. Terreno retangular. Então, a nossa primeira providência será no sentido de nós representarmos um retângulo. Vamos representá-lo aqui, ó. Então, vamos desenhar esse tal nosso retângulo aqui. Muito bem. Como você sabe, a figura do retângulo ela tem lados iguais 2 a 2. Ou seja, se você chamar esse lado maior de A, esse lado menor, B. Consequentemente, o lado de cima também vale A e o lado aqui da esquerda também vale B. Essa é a figura do retângulo. Quando ele fala que 48 metros de arame foi o suficiente para cercar o perímetro, ora, perímetro significa a soma de todos os lados. Então, se eu pegar os dois lados iguais a A, vamos registrar aqui, dois lados iguais a A, e somar com os dois lados iguais a B, essa soma tem que dar os meus 48 metros de arame. Ora, A mais A, eu resumo dizendo 2A. B mais B equivale a 2B. Isso tem que dar 48. Se nós dividirmos tudo por 2, nós temos que A mais B tem que dar 24. Em outras palavras, se você pegar a medida do lado A e somar com a medida do lado B, essa soma tem que dar 24. Muito bem. Outra informação dada pelo exercício é que a área do meu retângulo vale 143 metros quadrados. Ora, pessoal, quando nós falamos em área, nós estamos falando em base vezes altura. Então, 143 é o valor da área. A base é o meu lado A. O meu lado A faz o papel da base. E o meu lado B faz o papel da altura. Então, A vezes B tem que me dar 143. Muito bem. Eu sempre digo a vocês que as questões das bancas principais,
e a VUNESP é uma delas com certeza, elas sempre vão exigir do candidato um algo mais. A questão parece ser muito simples, e de fato ela é. Só que ela é uma questão trabalhosa, porque agora você vai cair numa outra parte da matéria, que é a chamada parte de sistemas de equações. Afinal de contas, você tem duas equações aí. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe. Prova de concurso público não é como vestibular. No vestibular, você pode encontrar qualquer resultado, número inteiro, positivo, negativo, número fracionário. Em prova de concurso público, o examinador trabalha com um pouquinho mais de cuidado. Ele sempre trabalha com valores mais inteiros. São raros os casos de exercícios que as respostas não dão números inteiros, falando-se em concurso público. Então, eu quero apresentar para vocês, a partir de agora, uma forma um pouco diferente de fazer algumas questões. Nessa questão, eu gostaria que você pensasse um pouquinho comigo aqui, ó. Olha só. Vamos procurar um caminho um pouco mais simples para resolver a questão. Nós estamos procurando dois números, A e B, que somados têm que dar 24, que é o que a equação número 1 tá me dizendo. A equação número 1 diz que a soma das dimensões A e B dá 24. Já a equação número 2 está me dizendo que ao multiplicar esses dois números, esse produto tem que dar 143. Muito bem. Então é aqui que eu gostaria que você ficasse atento quando estiver fazendo a sua prova. Você fala assim, espera um pouquinho, eu tenho que imaginar dois números que somados dão 24, mas que multiplicados vão dar 143. Então vamos fazer o seguinte, quer ver? Vamos construir uma situação aqui do lado, só para a gente poder entender. Ó. Vamos lá. Vale a pena eu falar isso para vocês, porque você vai poder aplicar isso dentro das provas de matemática várias vezes. Quer ver? Olha só. Vamos dividir aqui. Vamos esticar um pouquinho mais. Vamos fazer assim, ó. Olha só. Aqui eu vou colocar o valor do A. Aqui eu vou colocar o valor do B. Aqui eu vou colocar a soma deles, A mais B. E aqui eu vou colocar o produto deles, A vezes B. Então agora, vamos pensar um pouquinho. Quer ver? Vale a pena eu perder um pouquinho de tempo nessa questão, explicando isso, que futuramente você pode ganhar tempo na hora de resolver o problema. Você para e pensa assim, A mais B tem que dar 24. Então, pensa dois números que somados dão 24. Você fala, bom, pode ser 10, pode ser o 10, com o 14. Somados dão 24. Porque 10 mais 14 dá 24. Mas multiplicados dão 140. Não pode ser porque eu estou precisando que a multiplicação dê 143. Fala, tudo bem, vamos dar uma compensada aqui. Digamos que seja 12 com 12. 12 com 12 dá 24. E 12 vezes 12 dá 144. Fala, opa, passou do 143. Então vamos fazer o seguinte. Ao invés de ser, não é nem 10 nem 12, vamos colocar 11. Se um valor for 11, o outro só pode ser 13. Porque 11 com 13 dá 24. E 11 vezes 13 dá 143. Conclusão. A soma deu 24, legal. E o produto deu 143. Então isso quer dizer que uma medida vale 11, outra medida vale 13.
Não importa qual é a A, qual seja a B, isso não importa. O que importa é que a maior vale 13, no caso do meu exemplo, a maior seria o lado A, 13, e a menor vale 11. E ele quer que você marque no gabarito a diferença entre o maior e o menor lado. Então ele quer que você marque no gabarito a diferença entre 13 e 11. E essa diferença vai dar exatamente 2. E nós vamos encontrar isso na alternativa letra B. Caso contrário, você teria que aplicar a técnica dos sistemas de equações. Você tem na prática aqui um sistema de equações, você isola uma letrinha usando a primeira equação, substitui na outra, aí a hora que você fizer essa substituição, você vai cair numa equação do segundo grau, vai resolver a equação do segundo grau e vai chegar nas mesmas respostas. Então, eu trouxe essa questão para a nossa aula justamente para mostrar essa outra forma de você fazer muitas questões de matemática. Nem tudo na matemática eu tenho que formar a equação, fazer o sistema, resolver. Não, eu posso pensar um pouquinho. Eu estou procurando números que somados dão 24 e multiplicados dão 143. Então você pode jogar aqui dentro. Ok? Vamos para a nossa próxima questão. A questão 2 diz assim: todas as manhãs, uma pessoa faz caminhada em uma pista que tem o formato de um triângulo retângulo. Então você já tem que ficar esperto, porque ele mencionou aqui que a pista tem o formato de um triângulo retângulo, cujos trechos associados aos catetos desse triângulo medem respectivamente 500 metros e 1.200 metros. Então vamos fazer o seguinte: vamos desenhar um triângulo retângulo aqui. Vamos colocar que o primeiro cateto mede 500 metros, cateto menor vale 500, e o cateto maior vale 1.200. E esse triângulo é um triângulo retângulo. Muito bem. Cada volta completa nessa pista corresponde a uma caminhada de. Ora, quando ele fala em volta completa, significa que você vai percorrer todos os lados que formam esse triângulo retângulo. E no caso aqui, está faltando o nosso terceiro lado. Esse terceiro lado é justamente a nossa hipotenusa. Então, na prática, o que o examinador está querendo de você é que você aplique o teorema de Pitágoras. Perfeito? É isso que ele quer que você faça. Aplicação do teorema de Pitágoras. Então, vamos lembrar o seguinte. Nós temos um cateto valendo 500 metros. Nós temos um segundo cateto valendo 1.200 metros. Então nós vamos, em primeiro lugar, nós vamos achar a nossa hipotenusa. Então isso aqui vai dar 500 ao quadrado mais 1.200 ao quadrado. Então a nossa hipotenusa será. Bom, quando você fala em 500 ao quadrado, vamos fazer um cálculo à parte aqui. 500 ao quadrado é 5 vezes 100. 5 ao quadrado é 25. 100 ao quadrado é 10 na quarta, porque 100 é 10 ao quadrado, que elevado ao quadrado fica 10 na quarta. Então, quando você fala em 500 ao quadrado, você fala em 25 vezes 10 na potência 4. A mesma coisa para o 12. 1.200
é 12 vezes 100. Como eu vou elevar ao quadrado, eu vou fazer 12 ao quadrado, que é 144, vezes 10 na potência 4. Então é 144 vezes 10 na potência 4. Conclusão: a nossa hipotenusa ao quadrado, eu vou somar as partes inteiras. 25 com 144. Isso vai me dar 169 vezes 10 na potência 4. Então agora eu vou extrair a raiz quadrada dessa nossa hipotenusa. Raiz quadrada de 169 vezes 10 na quarta. Então agora é o caminho inverso, né? A raiz quadrada de 169 é 13. E a raiz quadrada de 10 na quarta é 10 ao quadrado. Em outras palavras, isso aqui vai me dar 1.300 metros. Perfeito? Então deixa eu melhorar um pouquinho aqui. Isso aqui vai me dar 1.300 metros. Isso quer dizer, então, que aquilo que nós não sabíamos no início, agora nós sabemos. A hipotenusa vale 1.300 metros. E a nossa personagem, ela vai percorrer o triângulo em todos os seus lados. Ora, se nós fizermos a soma de todas essas medidas, se eu pegar o 500, somar ao 1.200 e, por sua vez, somar ao 1.300, nós vamos ter um total aqui de 3.000 metros. 1.200 com 1.300 dá 2.500, com mais 500, 3.000 metros. Que, por sua vez, corresponde a uma distância de 3 quilômetros. Então vejam quantas coisinhas estão envolvidas numa questão. Por isso, uma questão VUNESP. Perfeito? Alternativa letra A. Cada volta completa dessa pista corresponde a uma caminhada de 3 quilômetros. Muito bem. Vamos para a nossa próxima questão. Questão de número 4 diz assim: um terreno retangular de lados com medidas em metros, indicadas por x e 1/3 de x. Então, observem que essa medida maior, o autor da questão chama de lado x, e essa medida menor, ele chama de 1/3 de x. Foi dividida em 3 regiões congruentes. Então, para quem não sabe, em geometria não se usa termos iguais. Não se fala regiões iguais. Regiões congruentes são regiões que têm a mesma área. Então, quando ele fala que as regiões são congruentes, é porque elas têm a mesma área. Se fosse segmentos congruentes, eu diria o mesmo comprimento. Em geometria, a palavra congruência significa iguais. Segmentos congruentes, segmentos iguais. Regiões congruentes, regiões com as mesmas áreas. Muito bem. Se esse terreno tem um perímetro de 120 metros quadrados, então cada uma dessas regiões, 1, 2 e 3, tem uma área igual a. Aí vem as alternativas. Então vamos lá, vamos pensar o seguinte. Por se tratar de um retângulo, eu tenho o lado da esquerda igual ao lado da direita e o lado de baixo igual ao lado de cima. Em outras palavras,
Se esse lado de baixo vale x, se esse lado de baixo vale x, esse lado superior vale x também. Então, o lado da direita vale x sobre 3 e o lado da esquerda vale x sobre 3. Ora, como nós estamos falando em perímetro, perímetro significa somar todos os lados. Então, eu tenho lado x mais lado x, totalizam 2x. X sobre 3 com mais x sobre 3 vão me dar 2x sobre 3. Essa soma tem que dar 120 metros. Perímetro é a soma dos 4 lados. 2 lados iguais a x, 2 lados iguais a x sobre 3. Ora, senhores, nós estamos diante de uma soma que envolve frações. Então, nós temos que tirar o mínimo múltiplo comum. Lembrando que embaixo desse 2, nós temos o valor 1, assim como embaixo do 120 também. O mínimo entre 1 e 3 é o próprio 3. Então, 3 dividido por 1 dá 3. 3 vezes 2, 6. 6x. 3 dividido por 3 dá 1. Vezes 2, 2. 2x. 3 dividido por 1 dá 3. Vezes 120. 360. Quando nós tiramos o mínimo, nós tiramos dos dois lados da igualdade, que é para justamente poder cortar no final. Então, eu posso cortar esse denominador 3 com esse denominador 3. E com isso nós vamos ter 6 mais 2 corresponde a 8x. 8x igual a 360. Portanto, o valor de x será 360 dividido por 8. Em outras palavras, x vale 45. Então, nós estamos diante de um retângulo cujo lado maior vale 45 e o lado menor será 45 dividido por 3, ou seja, 15. Perfeito? Muito bem. Isso quer dizer, então, que a área total do meu retângulo, a área total, será 45 vezes 15. 45 vezes 15, vamos fazer essa multiplicação. 45 vezes 15. 5 vezes 5, 25, vão 2. 20 com 2 dá 22. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 4, 4. Isso vai dar 675. Acontece que essa região total foi dividida em 3 partes iguais. Então, nós vamos dividir o valor aqui por 3. E se nós dividirmos 675 por 3, nós vamos encontrar 225. Conclusão: cada área dessa equivale a 225 metros quadrados. 225 vezes 3 totalizam 675. E nós vamos encontrar isso na alternativa letra C. Perfeito? Legal, né? Matemática se aprende fazendo exercícios. Claro, a teoria é muito importante para te dar aquele embasamento teórico, para te dar aquele conhecimento. Mas é na prática, na resolução dos exercícios, que eu vou realmente aprender a matemática. É exercitando. Vamos para a nossa próxima questão. Questão número 4.
Um piso quadrado cujo lado mede 4,4 metros será totalmente revestido com ladrilhos quadrados iguais, com 40 centímetros de lado, todos inteiros. Sabe-se que esse ladrilho é vendido somente em caixas fechadas, contendo 0,96 metros quadrados de ladrilhos cada uma delas. Nessas condições, para que o serviço seja totalmente executado, será necessário comprar no mínimo quantas caixas? Bom, a questão na prática quer dizer o seguinte: você tem ladrilhos, esses ladrilhos são vendidos por caixas, e ele quer saber quantas caixas eu preciso comprar para poder revestir um piso no formato quadrado, de lado valendo 4,4 metros quadrados. Bom, vamos desenhar, né? Desenhar é muito importante. Então vamos começar assim, ó. A gente tem pouco espaço, mas a gente consegue fazendo aqui. Primeira coisa que eu estou representando é o nosso piso. Então aqui está o piso que nós queremos revestir. Lembrando que, segundo o texto, esse piso ele tem 4,4 metros de lado. Lembre-se que ele é um piso quadrado. Então ele tem lados iguais. Então, primeira providência, vamos calcular a área total desse piso. Então é uma continha bem simples. A P, área do piso. Eu vou pegar a medida 4,4 e vou multiplicar por 4,4. Então isso aqui vai nos dar 19,36 metros quadrados. Muito bem. Em outras palavras, essa área... Esqueci o 19, né? Essa área corresponde a 19,36 metros quadrados. Perfeito. Muito bem. Agora, vamos mexer no nosso ladrilho. Então, suponha que o nosso ladrilho seja esse quadradinho, cujos lados medem 40. Então, se eu chamar de AL, a área de um ladrilho, eu vou fazer 40 multiplicado por 40. Então, isso vai me dar 1.600 centímetros quadrados. E aqui, um ponto importante. Eu não posso misturar centímetros quadrados com metros quadrados. Então, já tenho um agravante nessa questão. Eu já vou ter que relembrar o processo de conversão de medidas, de transporte de centímetros quadrados para metros quadrados. Então, vamos lembrar o seguinte. 1 metro quadrado equivale a 10⁴ centímetros quadrados. Portanto, se eu quero passar de centímetros quadrados para metros quadrados, eu vou ter que dividir por 10⁴. Se 1 metro são 100 centímetros, 1 metro quadrado são 100 centímetros ao quadrado. 100 vezes 100 vai me dar 10.000, 10⁴. Isso quer dizer, meus amigos, que eu vou ter que pegar essa medida aqui, ó, e dividir por 10⁴. Nós vamos ter que dividir por 10 elevado à potência 4. Em outras palavras, a vírgula do 1.600, ela está aqui atrás do zero. Ela vai retornar 4 casas. 1, 2, 3, 4. Ela vai aparecer na frente do 1. Isso vale 0,16 metros quadrados. Pronto. Calculamos a área que um ladrilho tem. Então agora vamos apagar esses cálculos preliminares aqui.
Então, nós já sabemos que a área total do piso é de 19,36 e que cada ladrilho ocupa 0,16 metros quadrados. Ok? Muito bem. Vamos fazer o seguinte, deixa eu apagar isso aqui para a gente poder ganhar espaço. Então eu vou representar aqui o meu ladrilho. Só estou fazendo um pouquinho maior aqui, não tem problema. Sendo que cada ladrilho tem uma área de 0,16 metros quadrados. Com isso eu já posso apagar esse cálculo preliminar aqui. Legal. Agora ele está dizendo o seguinte, a caixa é vendida com 0,96 metros quadrados de ladrilho. Então eu vou fazer minha primeira regrinha de 3. Se um ladrilho ocupa 0,16 metros quadrados, então X ladrilhos irão ocupar 0,96 metros quadrados. Em outras palavras, o valor de X será 0,96 dividido por 0,16. Ou seja, 6. Agora, muita atenção no que você está calculando. 6 ladrilhos por caixa. Se um ladrilho ocupa 0,16 metros quadrados, 0,96, que é a caixa toda, você vai ter que ter lá dentro 6 ladrilhos. Então você fez o cálculo de quantos ladrilhos cabem em uma caixa. Em uma caixa cabem 6 ladrilhos. Muito bem. Agora, vou fazer a mesma continha usando a área total. Olha só. Se um ladrilho ocupa a área de 0,16 metros quadrados, eu vou precisar de Y ladrilhos. Só não vou chamar de X, porque eu já usei o valor X aqui. Y ladrilhos para poder fechar 19,36 metros quadrados. Conclusão, o nosso valor de X será 19,36 dividido por 0,16. Isso vai me dar o valor exato de 121. Então eu preciso de 121 ladrilhos para fechar toda essa área. Então eu preciso de 121 ladrilhos para fechar toda essa área. Perfeito? Muito bem. Olha só. Se cada caixa consome 6 ladrilhos, se em cada caixa eu coloco 6, então agora eu vou fazer a minha conta final, o meu arremate final. Vamos apagar aqui. Se em uma caixa eu consigo armazenar 6 ladrilhos, eu vou precisar de Z caixas para poder armazenar 121 ladrilhos. Portanto, o valor de Z será 121 dividido por 6.
Pensa comigo, se fosse 120 dividido por 6, daria exatamente 20 caixas. Então vai dar um pouquinho mais do que 20. Isso aqui vai me dar um pouco mais do que 20. Isso quer dizer, então, que eu tenho que comprar, no mínimo, 21 caixas. Porque não tem como você comprar 20 caixas e meia, 20 caixas e um quarto, 20 caixas e um quinto. Eu sei que aquela divisão do 121 por 6 dá mais do que 20. Vai dar 20 e uns quebradinhos. Para ser bem exato, essa divisão aqui dá 20,16. Mas não faz sentido eu comprar 20,16. Se eu comprar 20, vai faltar ladrilho. Então eu preciso, para poder executar o serviço, eu preciso comprar 21 caixas. E nós vamos encontrar isso na alternativa letra A. Perfeito, pessoal? Eu espero que você tenha gostado da aula. Se você gostou, deixe seu like, faça um comentário, esse comentário é muito importante para nós. E aproveite e se inscreva no nosso canal, ative as notificações. E não deixe de visitar o nosso site www.matematicalogica.com.br. Espero por vocês para a nossa próxima aula. Fique com Deus, um forte abraço. Tchau, tchau.